Qual a importância em se definir se houve ou não um acidente de trabalho? Pois bem, Rayane, muito pertinente a pergunta e a importância da definição de se houve ou não um acidente de trabalho diz respeito à repercussão jurídica dentro do contrato de emprego. Por exemplo, se ficou constatado pelo órgão previdenciário que houve sim um acidente de trabalho, por certo que o empregado adquire o direito à estabilidade. Isto é, após a alta previdenciária e retorno ao trabalho, certamente ele terá direito à estabilidade de 12 meses. Os 12 meses subsequentes, nos 12 meses subsequentes, ele não poderá ser mandado embora sem justa causa, via de regra. E eu falo via de regra porque a estabilidade em nosso ordenamento jurídico não é a estabilidade própria, é a estabilidade imprópria. Trocando em miúdos, a estabilidade própria é aquela que é garantida pela permanência do empregado no emprego conseguido. Só que, para alguns doutrinadores, a estabilidade acolhida em nosso ordenamento jurídico foi, na verdade, a imprópria. Por quê? Porque o direito à estabilidade em nosso ordenamento jurídico não é um direito absoluto. O direito à estabilidade em nosso ordenamento jurídico é um direito relativo. Por que é um direito relativo? Exatamente pelo fato de que o direito à reintegração, caso o empregado tenha sido mandado embora dentro do período estabilitário e dentro desses 12 meses, pegando o caso exemplificado, pode ser substituído pela indenização respectiva. E que indenização respectiva é essa? Ora, ela é composta do valor dos salários ou da remuneração, a depender do caso, vezes tantos meses teria o empregado direito de permanecer no emprego conseguido. Se, por exemplo, o empregado que foi acidentado no trabalho foi mandado embora no primeiro dia em que voltou ao trabalho, recebeu a alta previdenciária e voltou ao trabalho, certamente ele terá direito, caso haja indenização respectiva, a 12 vezes o valor da sua remuneração. Então, a estabilidade em nosso ordenamento jurídico, ela não é absoluta, ela é relativa, relativizada nesses termos, nos termos do artigo 496 da CLT. Mais alguma dúvida? Se foram necessários apenas 10 dias para recuperar a saúde do empregado que se acidentou dentro da empresa, terá ele direito ainda assim à estabilidade? Pois é. O direito à estabilidade, para que o empregado adquira o direito à estabilidade, a súmula 378 do TST dita alguns pressupostos, dita alguns requisitos. Eles, primeiro, afastamento para tratar de sua saúde decorrente de acidente de trabalho por mais de 15 dias. E o segundo requisito, que é requisito simultâneo também, é a percepção, durante esse afastamento, do benefício previdenciário denominado de auxílio-doença acidentário. Por quê? Se durante esse período de afastamento para tratamento de sua saúde, mesmo que ele tenha sido acidentado no trabalho, ele não receber da Previdência Social o benefício previdenciário denominado de auxílio-doença acidentário, mas sim de auxílio-doença, certamente ele não terá, na forma da súmula 378 do TST, inciso 2, não terá direito à estabilidade. Lembrando que a estabilidade do empregado acidentado no trabalho, segundo o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, é de 12 meses. Esses 12 meses contados do retorno ao trabalho, isto é, da alta previdenciária e retorno efetivo ao trabalho. Mas, dando continuidade às possibilidades fático-jurídicas de acidente de trabalho, temos a seguinte hipótese. Aliás, vimos as doenças ocupacionais, vimos as atividades de risco e ainda vimos as atividades onde o meio ambiente de trabalho ele é inseguro. Agora, e se o acidente de trabalho ocorrer
por culpa exclusiva do empregado. Ora, a culpa exclusiva do empregado é excludente de responsabilidade civil do empregador. Se o empregado se acidentou por culpa exclusiva dele, certamente o empregador não se responsabilizará se algum mal, se algum dano físico e ou psíquico decorrer de tal acidente àquele empregado. Então, culpa exclusiva do empregado afasta a responsabilidade civil do empregador decorrente desse acidente de trabalho. Outra questão interessante é daquela que envolve o acidente de trabalho dos servidores. Vejam só, falamos até agora, enalteço, falamos até agora da responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho. Isto é, da responsabilidade civil do tomador dos serviços em uma relação de emprego. Agora, e se o acidente de trabalho envolve um servidor público? Qual é a responsabilidade civil estatal? A responsabilidade civil do Estado, oriundo de um acidente de trabalho nesses moldes, dessa natureza, dentro de alguma dessas possibilidades aqui estudadas, certamente enseja a responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? Uma, porque o parágrafo 6º do artigo 37 de nossa Constituição assim determina. A responsabilidade civil do Estado decorrente de acidente de trabalho é o que nós podemos defluir da leitura desse parágrafo 6º do artigo 37. Duas, porque ali está uma responsabilidade baseada na teoria do risco administrativo. Então, o nosso legislador constituinte originário escolheu a teoria do risco administrativo como sendo a embasadora da responsabilidade civil decorrente, no caso aqui estudado, de acidente de trabalho experimentado por servidor público. Portanto, é importantíssimo lermos a Constituição, estudarmos a Constituição, interpretarmos e aplicarmos ela, Constituição, segundo a nova hermenêutica constitucional. Segundo o que, então? Segundo o princípio da supremacia da Constituição, entendendo, portanto, quando da interpretação e aplicação daqueles ditames constitucionais, que ela está no ápice da pirâmide hierárquica, mas que, em se tratando da matéria trabalhista, há uma certa flexibilização nessa pirâmide, momento em que a Constituição pode não estar nesse ápice, mas sim um outro instrumento normativo, desde que tal instrumento normativo contenha em seu bojo norma mais favorável aos trabalhadores. Então, ainda estudando o acidente de trabalho e as respectivas responsabilidades civis do empregador decorrente de tal acidente, temos que ter em mente o princípio da máxima efetividade do texto constitucional. Isto é, naquele texto constitucional, ou aquele texto constitucional, não revela tão somente caminhos ou dizeres bonitos, dizeres que irão embelezar a Constituição. Na verdade, pelo princípio da máxima efetividade do texto constitucional, devemos entender que os ditames constitucionais, eles devem ser lidos, devem ser interpretados com a vontade do intérprete e aplicador do direito de extrair, de retirar daquelas palavras sua máxima eficácia, sua máxima efetividade. Ainda temos que ter em mente o seguinte, que pelo princípio da unidade da Constituição, dentro do texto constitucional, não existem regras antinômicas. Se porventura, em algum momento, verificarmos regras que aparentemente seriam antinômicas, por certo, existe já ofertado pelo próprio ordenamento jurídico a possibilidade de reparação dessa anomalia, entre aspas,
do texto constitucional. Por quê? Porque, pelo princípio da unidade da Constituição, devemos interpretá-la e aplicá-la sempre harmonizando os princípios que nela estão contidos. Daí, o princípio da unidade, pelo princípio da unidade da Constituição, quando verificamos dentro dela, Constituição, aquela responsabilidade, lá do inciso 28 do artigo 7º constitucional, isto é, a responsabilidade subjetiva do empregador decorrente de acidente de trabalho, e a um só tempo, verificamos também, lá no parágrafo 3º do artigo 225 dessa Constituição, combinado com o inciso 8 do artigo 200 desse mesmo texto, a responsabilidade objetiva decorrente de acidente de trabalho, também, então, ora a responsabilidade subjetiva, ora a responsabilidade objetiva, devemos harmonizar esses preceitos constitucionais segundo o princípio da unidade da Constituição e aplicar, naquele caso concreto, aquele que for mais evidenciador de uma decisão justa. E ainda, tendo como um outro princípio, também hermenêutico constitucional, informador da aplicação das normas trabalhistas, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, vimos durante esta aula, que tratou do acidente de trabalho e consequências, as possibilidades, na verdade, de acidente de trabalho, localizadas em nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 19, no artigo 20 e no artigo 21 da Lei 8.213 de 1991. Após estudarmos, após localizarmos em nosso ordenamento jurídico as possibilidades jurídico-abstratas de tais acidentes de trabalho, verificamos as possibilidades, as hipóteses fáticas, por assim dizer, de um acidente de trabalho. Então, a partir de exemplos, localizamos esses exemplos dentro daqueles artigos 19, 20 ou 21 e, portanto, construindo um raciocínio constitucional, segundo os princípios reveladores da nova hermenêutica constitucional, definimos a responsabilidade civil do empregador decorrente do acidente de trabalho de acordo com o evento experimentado pelo trabalhador. Esse o contexto da nossa aula de hoje. Convido vocês para a próxima aula, onde trataremos da prescrição das ações acidentárias. Portanto, quaisquer dúvidas podem ser remetidas para saberdireito@stf.jus.br. Querendo ver novamente essa aula, vocês podem ir ao site www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto, e baixar e ver ou rever esta aula. Muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo encontro.